Fósforo do solo. Vamos falar um pouquinho aí desse macronutriente bem importante para as plantas. Importância do fósforo para as plantas. Ele é absorvido na forma de íon ortofosfato, H2PO4, principalmente. Ele desempenha papel-chave no metabolismo energético sob a forma de ATP, adenosina trifosfato, ou seja, ele fornece energia química para as plantas. Estimula também o florescimento e ajuda a formação das sementes. Estimula o crescimento das raízes, um fator importantíssimo aí que a gente tem que lembrar. Acelera a maturação dos frutos. A gente pode ver aqui na imagem que, junto com o nitrogênio e o potássio, o fósforo é também um macronutriente principal, ou seja, ele é requerido em grandes quantidades pela planta. Lembrando que não existe um nutriente mais importante do que outro, seja ele macro ou micro. Qualquer elemento químico nutriente, considerado nutriente, que faltar para as plantas, ela vai sentir e vai mostrar algum sintoma, podendo até não completar o seu ciclo de vida. E o fósforo ele é importantíssimo, porque ele é um macronutriente principal, ou seja, ele é requerido em grandes quantidades pela planta. E quais são as deficiências de fósforo em plantas? Primeiro, menor perfilhamento, né, que é a brotação de filhotes, rebentos, né, menor perfilhamento. Gemas laterais dormentes, latentes, ou seja, elas ficam estáticas e não se diferenciam em ramos, folhas, frutos, né? Elas ficam dormentes, latentes, paradas. Fisiologia parada. Número reduzido de frutos e sementes, que não é bom. Atraso no florescimento. Em algumas plantas, como no milho, ele apresentam folhas arroxeadas. Porém, em outras plantas, os sintomas podem variar. Pode ser um amarelado, né? Pode aparecer necrose, pode aparecer um verde azulado. Depende muito da cultura. Porém, o que elas têm em comum? Todas essas plantas. Que geralmente o sintoma parte das folhas mais velhas para as mais novas. Ou seja, as folhas mais velhas vão apresentar sintomas primeiro. Aqui o fruto, um plântula de milho com sintomas de folhas arroxeadas, é bem evidente. Novamente, folhas de milho apresentando coloração arroxeada, partindo da base das extremidades da folha e caminhando para a parte central do limbo foliar. Aqui um experimento que foi feito em um cultivo, onde uma parte do cultivo recebeu fósforo, mais P2O5, e uma parte sem fósforo. Então, essa plantação ela recebeu todos os nutrientes, todas elas, só que uma parte não recebeu fósforo. Então ficou evidente que o fósforo é um fator limitante, assim como outros nutrientes, mas ele principalmente. Então dá para verificar a diferença de tamanho e além das falhas, né, onde não teve fósforo. Então o fósforo é essencial sim para as plantas. Folhas de soja, à direita uma planta normal, onde recebeu fósforo normal, e à esquerda é uma planta que não recebeu fósforo. Então a diferença de tamanho é bem nítida. Consequentemente, a diferença de produção e produtividade. Haja vista que a área foliar é menor. Deficiência de fósforo em café. Aqui uma necrose na ponta da folha, seguido aí de amarelecimento aí no limbo foliar. Então dá para ver que os sintomas são bem diferentes. À direita, frutos de citros normais e à esquerda, frutos de citros com tamanho reduzido, evidenciando deficiência de fósforo em citros.
Quais são as formas de fósforo no solo? Temos as formas orgânicas, representadas pelo humus e matéria orgânica. Humus, só lembrando, é uma fração da matéria orgânica que já houve decomposição, então ela é uma parte intermediária da decomposição da matéria orgânica, se chama de humus. E temos as formas inorgânicas, representadas pelos minerais primários e minerais secundários. Os minerais primários são resultantes da intemperização da rocha matriz, que deu origem ao solo. E os minerais secundários são resultantes do intemperismo dos minerais primários. Exemplos de minerais primários, fontes de fósforo: fluoroapatita, carbonato-apatita, hidroxiapatita, cloroapatita. Então, todos esses minerais primários têm uma coisa em comum, que é a apatita, que é uma fonte primária de fósforo. Minerais secundários, exemplos: fosfato tricálcio, bicálcio, monocálcio. Uma observação importante: o fósforo que a planta pode absorver chama-se disponível. E aquele fósforo que está ali na solução do solo, né? Está na fase mineral. A planta só consegue absorver o nutriente na fase mineral do solo, na solução do solo. E o fósforo orgânico é aquele que se torna disponível após sofrer a mineralização, ou seja, o que é mineralização? É a passagem do nutriente da forma orgânica para a forma mineral. Então a planta ela não consegue absorver o fósforo orgânico porque ele está indisponível, preso na matéria orgânica que ainda vai se decompor. Então o único fósforo que ela consegue absorver é o que está na fase mineral, e chamado disponível. Característica desse fósforo inorgânico: ele apresenta baixa mobilidade no solo, ele não se movimenta muito. Isso é um problema, porque o fósforo ele não se distribui de uma forma igual, né? Ele não caminha, vamos dizer assim, no solo, como faz o nitrogênio e o potássio, então é bem complicado. Combinado com ferro, alumínio e cálcio, ele fica indisponível, ou seja, dependendo do pH, o fósforo vai ficar preso em alguns elementos químicos. No caso, em solos ácidos, pH menor do que 5,6, ele vai ficar preso no ferro e no alumínio. Já em solos neutros ou alcalinos, pH 8 para cima, ele vai ficar preso no cálcio. Então, solos ácidos não são bons para fósforo, muito menos solos alcalinos. O ideal é a gente ter uma faixa de pH entre 5,6 a 7, de preferência entre 6 a 7. E aí ele não vai ficar preso nesses elementos químicos aí. Ele apresenta baixa solubilidade dos compostos de fósforo, né? Baixa teor de fósforo na solução do solo, são comuns encontrar em análise de solo. E dependendo do pH, a gente vai ter uma ou outra forma iônica de pH no solo. Entre pH 4 e 7, a gente vai ter o H2PO4. Em pH entre 7 e 12, HPO4-2. E um pH menor do que 4, PO4-3. O mais comum é a gente achar fósforo na forma de H2PO4 e um ortofosfato, que fica na faixa de pH entre 4 e 7. Como é que o fósforo chega até o solo? Através do intemperismo das rochas, através da decomposição dos tecidos vegetais, tecidos animais, urina, decomposição de micro-organismos e fosfatos em ambiente aquático. Além disso, essa outra imagem aqui do ciclo do fósforo mostra para a gente que o fósforo também pode chegar pela adubação, seja ela orgânica, seja ela pela adubação mineral. E quais são os tipos de adubos fosfatados? Basicamente, eles estão enquadrados em 3 tipos: solúveis em água, pouco solúveis em água e quase insolúveis em água. Solúveis em água: super simples, superfosfato triplo, MAP, fosfato monoamônico, e o DAP, fosfato diamônico. Pouco solúveis em água: farinha de ossos, fosfato bicálcio, termofosfato. Quase insolúveis em água: fosfato naturais,
ossos moídos e o guano. Superfosfato simples é um dos principais adubos fosfatados encontrados no mercado. Ele é composto, além do fósforo, que tem 18% de pentóxido de fósforo, 20% de cálcio e 12% de enxofre. Ele tem uma cor aparentemente cinza, na forma de pó, ou também vendido granulado. A principal informação que a gente tem que ter de um adubo fosfatado é a porcentagem de P2O5 nele, de fósforo na forma de óxido, porque esse valor é essa informação que a gente vai utilizar nos cálculos de adubação. Então ele tem 18% de P2O5, essa informação que a gente tem que pegar. Um outro adubo bastante comercializado é o superfosfato triplo, e ele tem 41 a 45% de P2O5. Existe uma variação na porcentagem devido ao processo de fabricação de um ou outro fabricante. Então vai de 41% a 45%. O superfosfato simples também vai de 16% a 18%. Tem uma variação aí. Fosfato monoamônico, MAP, tem 11% de nitrogênio e 50% de pentóxido de fósforo. DAP, fosfato de amônio, 18% de nitrogênio e 46% de P2O5. Termofosfato é um adubo produzido após tratamento térmicos em altas temperaturas. Ele tem 19% de P2O5 e tem uma característica importante de ter também micronutrientes, além do cálcio e magnésio. Ele tem o zinco e o boro. E um problema desse adubo é que se ele for utilizado de uma forma indevida, se for utilizado muito além da conta, ele pode provocar uma reação alcalina no solo, deixando ele entre pH 8 e 8,5. E a gente viu que na faixa de pH alcalina, o fósforo pode ficar retido com o cálcio, o que não é bom, porque ele ficaria indisponível nessa faixa de pH. Farinha de ossos, existem várias: crua, desengordurada, degelatinada, autoclavada. Todas elas possuem sua porcentagem de fósforo e uma variação, como foi falado. Também possui uma variação na porcentagem de nitrogênio. Tipo de adubação fosfatada. Adubação corretiva é um tipo de adubação mais pesada. Geralmente se faz adubação corretiva quando o solo já vem sendo cultivado por muito tempo, e ele já apresenta deficiências. Mesmo você fazendo uma adubação a todo plantio, ele já vem com um desgaste muito grande. Se faz uma adubação corretiva, que é uma adubação mais pesada. Então, dependendo aí do manejo do solo e do tipo de cultura, a cada 4 ou 5 anos é interessante fazer uma análise de solo, objetivando fazer ou não uma adubação corretiva. E a principal adubação que a gente tem é a adubação de manutenção, que é aquela que visa manter o nível de fertilidade do solo, ou seja, é aquela adubação que se faz todas as vezes que você implanta um cultivo. E como é que se faz adubação em culturas anuais? Milho, soja, feijão, arroz. É adubação localizada em faixa, ao lado e abaixo da semente. Ao lado e abaixo da semente, porque o adubo não pode ficar em contato com a semente, porque todo adubo químico é um sal, portanto, esse sal em contato com a semente iria retirar a umidade da semente, deixando ela seca, xoxa, desidratada. Adubação em culturas perenes, pode ser em sulco na cova, a lança ou em semicírculo, e pode ser também em faixa ao longo das linhas plantadas, se for o caso de linhas plantadas. Recomendação: recomenda-se que a adubação fosfatada seja realizada toda no plantio, evitando-se o seu parcelamento, pois o fósforo é pouco móvel no solo e existe problema de fixação. Então, geralmente já se coloca o fósforo na região próxima da semente ou próxima da muda, ali abaixo da muda, para que essa muda e essa semente encontre o fósforo com mais facilidade. Se você espalhar o fósforo, principalmente o prontamente solúvel, superfosfato simples e triplo, provavelmente você vai estar jogando dinheiro fora, porque
as plantas elas têm um crescimento de raiz limitado no solo, então elas não vão encontrar esse fósforo, haja vista que o fósforo não se movimenta ou se movimenta muito pouco no solo, ao contrário do nitrogênio e potássio. E é isso, obrigado.